E aí galera, sou o Dalton do grupo CodeTech e vamos falar sobre as 8 regras de Schneiderman. Para começar, vamos falar quem foi Schneiderman. Schneiderman é o apelido, o nome próprio de Ben, ou seja, o nome dele é Ben Schneiderman. E ele apresentou essas 8 regras em 1986 no livro Design the User Interface. Mas temos que dizer que ele é um cientista de computação e professor na Universidade de Maryland College Park. Quando você segue as regras de ouro de design de interface de Ben Schneiderman, pode projetar interfaces de usuários excelentes, produtivas e sem frustrações como Apple, Google e Microsoft. Bom, o Microsoft aqui nem tanto. Desde os Macs e PCs até dispositivos móveis ou realidade virtual e qualquer outra tecnologia interativa a ser inventada no futuro. Desde que os projetos envolvam interação entre humanos e interfaces, essas 8 regras de ouro são primordiais no processo de design e devem ser desperdiçadas. Então vamos assim aprender sobre estas 8 regras. E a primeira regra é: esforce-se pela consistência. Bom, as sequências consistentes de ações devem se repetir em situações semelhantes, ou seja, a consistência de formas, layouts, cores, ícones e fontes devem ser empregadas por todo seu projeto, mantendo um padrão, mantendo uma consistência. Claro, algumas exceções como a confirmação exigida de comando, de exclusão ou repetição de senha devem ser compreensíveis e em número limitado. E a nossa segunda regra é: permita que usuários frequentes usem atalhos. Com isso, queremos dizer que um design deve reconhecer as necessidades dos seus usuários para que consiga projetar uma interface com flexibilidade, facilitando a transformação de conteúdo. Ou seja, a diferença entre iniciantes e experientes, faixas etárias, capacidades e as diversidades tecnológicas enriquecem o leque dos requisitos que orientam o projeto. A inclusão de recursos para os novatos, como explicações, e recursos para especialistas como atalhos, podem enriquecer o design de interface e melhorar a qualidade do nosso sistema. A nossa terceira regra é: ofereça feedback informativo. Isso é nada mais, nada menos que, para cada ação do usuário, deve haver um feedback do sistema, ou seja, um retorno para o usuário. Uma mensagem, um aviso ou uma satisfação daquilo que está acontecendo com o sistema. Quarta regra: projete diálogos que indiquem o fim de uma ação. E isso quer dizer que sequências de ações devem ser organizadas em grupos com um começo, um meio e um fim. Ou seja, a informação de um feedback depois de concluir algumas ações dá aos usuários a satisfação de realização, uma sensação de alívio e uma indicação para ele se preparar para a próxima tarefa. Regra número 5. Evite erros. Quando você for projetar um sistema, quando for trabalhar num design de algum produto, tente ao máximo possível fazer com que os usuários não possam cometer erros graves. Ou seja, tenta prever as situações e projetar de forma a evitar esses tipos de erros. Aliás, não é algo tipo prever, mas sim testar com usuários reais e ver onde estes usuários estão errando. Por exemplo, no formulário de cadastro, não permite que um usuário utilize letras em campos onde só são permitidos números. De qualquer forma, se o usuário cometer algum erro, a interface deve detectar esse erro e oferecer instruções simples, construtivas e específicas para a recuperação da ação. De qualquer forma, é quase nunca aceitável punir o usuário quando os erros são feitos. Então seja muito cauteloso na hora de mostrar alguma mensagem explicando o porquê deste erro. Use o tom correto e o linguajar certo na hora de elaborar uma mensagem de erro. Então não deixe simplesmente um corpo de erro para lidar com o usuário. Sexta regra é: permita a fácil reversão de ações. Sendo assim, sempre que possível, as ações feitas pelo usuário devem ser reversíveis. Isso alivia a ansiedade do usuário, já que ele sabe que erros podem ser defeitos. Incentiva a exploração de outras opções, já que ele não vai ficar com medo de errar ao usar o produto que foi projetado. Regra número 7.
suporte e o controle de usuários. Bom, uma coisa é certa, os usuários já experientes, eles querem ter a sensação que estão no comando da interface, em que ela responde às suas ações. Eles não querem ter surpresas com comportamentos já conhecidos e ficam incomodados com as sequências tediosas de entrada de dados, ou seja, a dificuldade na ampliação de informações importantes e na capacidade de produzir o resultado esperado. Então, uma forma de solucionar isso é dar aos usuários o poder de escolher se deseja continuar executando o programa ou sair dele. Por exemplo, o monitor de atividades do Mac permite ao usuário forçar a saída quando o programa falhou do nada e ficou travado. A oitava e última regra é reduza a carga de memória de curta duração. Ou seja, a limitação das pessoas em relação ao processamento de informações na memória de curta duração exige que os designers evitem criar interfaces em que os usuários devem memorizar informações de uma tela e em seguida usá-las em outra tela. Ou seja, a regra aqui é que os usuários podem lembrar aproximadamente de 5 pedaços de informação, não muito mais do que isso. Então é por isso que o iPhone da Apple só mostra 4 ícones de aplicativos na área do menu principal. Esta decisão não envolve apenas a consideração de carga de memória, mas também considera a consistência que acabei de referir. Podemos assim concluir que, obviamente, esses princípios devem ser interpretados e refinados para cada situação e para cada projeto. E como quase tudo na vida, essas regras têm as suas limitações, mas proporcionam um bom ponto de partida para o design de interface de sites, softwares e aplicativos. Ou seja, o nosso intuito aqui é se esforçar para aumentar a produtividade dos usuários. E sendo assim, fornecendo procedimentos simplificados de entrada de dados, displays compreensíveis e feedback rápido e informativo. Para aumentar os sentimentos de competência, de domínio e de controle sobre o sistema. Obrigado, pessoal, por assistir até aqui e para a semana haverá mais, não comigo, mas sim com outro colega. Então, fiquem ligados e se inscrevam no canal.